a respeito desse livro, já estavam falando antes de começar aqui. Sim. Como eu não tenho nem tanto conhecimento, nem tanta habilidade, eu tenho um pouco de dificuldade. E aí surgem algumas perguntas, e mesmo dando a resposta aos irmãos aquilo que eu entendo que é, fica às vezes faltando algum embasamento para poder fazer uma afirmativa de toda a convicção. Sim. Aí eu anotei aqui só 3 perguntas. Ô Eric, só por favor, meu irmão, Só desculpe aí 3 o que... perguntas para os irmãos e principalmente o professor nos ajudar. A primeira pergunta que um irmão me fez, né, ele relacionou a parábola das 10 virgens, né? Capítulo 25, Mateus, né? Mateus, capítulo de número 25, né? É a vinda da igreja, e ele perguntou se esse sono aí que as virgens todas adormeceram, se era o sono da negligência, da indolência, que ele usou a palavra. Que tipo de sono era esse? Essa é a primeira pergunta, né? Eu gostaria que os irmãos embasassem essa pergunta, a qual eu disse para ele que acreditava que era o sono pelo o tempo de espera, né? Todos descansaram por estar esperando, todos dormiram. Isso não significa que não estavam preparadas por estar dormindo. Porque todas dormiram, né? Todas dormiram. Todas dormiram, não foi só as nessas. Isso. A outra pergunta foi bem feita, é se a marca da besta vai ser colocado nas pessoas que não aceitaram, nas pessoas após o arrebatamento da igreja. As duas. Tem mais? Tem a outra. A outra alguns irmãos até afirmaram, não perguntaram, mas teve um que perguntou, as pragas iniciarão no início da grande tribulação ou no meio, devido, no entendimento dele, a falsa aliança, né? Essa também é a minha opinião, eu gostaria de ouvir dos irmãos. Que a Bíblia, se tem uma falsa aliança, tem os 3 anos e meio. Isso. Então essa pessoa, né, um obreiro, ele entende que as pragas, a abertura dos selos, né, começa pela abertura dos selos, vai iniciar no meio da grande tribulação. Eu queria assim, um esclarecimento para poder. Falei para ele que estaria falando novamente com a classe, né, porém com um embasamento. Então bora lá, irmão. Primeiro vamos para as doidas aí, para as loucas e as... Bom, ali é uma parábola que Jesus diz que representa o reino, né, dos céus. Então essa parábola me parece que não é algo escatológico não, futuro, né? Daí você falei para ele. Isso. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Então ele está falando do reino dos céus. Então para a gente colocar isso aqui como sendo escatológico, eu acho que fica fora do propósito que Jesus colocou nisso. O que vai ter aqui no capítulo 25 é a partir do verso 31, que parece que aqui começa a questão escatológica mesmo, né? Que onde ele separa os bodes das ovelhas e tal, né? Mas aqui no capítulo 25 não. O que seria o sono, irmão? É essa a pergunta, né, mãe? O que seria o sono? Esse sono, que sono era esse? Era o sono da negligência, estaria despreparado comigo. Então, a questão assim, o que o sono representa aqui, porque todas elas dormiram, tanto as prudentes quanto as imprudentes, né? As loucas. Então o sono é algo que é natural, né? É algo natural, não é porque, tanto é que se fosse só as imprudentes, as loucas, aí o sono poderia representar algo negativo. O sono é algo que é natural, elas se cansaram, porque demorou muito a vinda do noivo, né? Então esse sono aqui é algo natural da vida, talvez é a demora, inclusive. Foi essa a resposta que eu dei. Então nós estamos concordando, se está certo, então está os dois errados, mas... Se não está certo, está os dois errados. Mas é isso mesmo, Mari. Só que a questão então da segunda... Qual foi mesmo, Marão? A marca. A marca. 666 será... Se quem vai receber... Se vai receber logo após o arrebatamento da igreja, no início da grande tribulação. Não, então... Ou durante. A gente vai ver agora, né, na segunda parte, se der tempo. Mas esse vai ter 2... Na tribulação, que é um período de 7 anos... Haverá, a Bíblia diz, tanto lá em Daniel quanto em Apocalipse, em outras passagens inclusive, vai dizer que haverá um período nesses 7 anos, que será metade desse período, ou seja, 3 anos e meio, que vai ter uma falsa paz, né? Então aqui está tudo tranquilo. A partir sim da segunda metade dos 7 anos, aí haverá essa questão da imposição, da perseguição e etc. Então a partir do segundo período, onde essa marca da besta será imposta sobre as pessoas
Não quer dizer nem que é uma marca tanto visível, mas é uma confissão, inclusive, que as pessoas farão a respeito do anticristo, ou de negar o Cristo, né? Então, automaticamente, quem nega o Cristo, ele abraça aí o anticristo. Então, na segunda metade, varão. Então, a dúvida surgiu por quê? Então, na grande tribulação, a grande tribulação propriamente dita começaria no meio, porque então se os selos, as trombetas e as taças dos flagelos inicia-se no início, no meio da grande tribulação, então a primeira metade não haverá nenhuma perseguição para os que ficarem, não haverá nenhum dano para os que ficarem, não haverá nenhuma morte, nenhum sofrimento. A dúvida surgiu por conta disso, porque a Bíblia diz que quando começa na abertura do primeiro selo, aí começam os flagelos, né? Isso. Aí a gente começa a contar. Então, se esse primeiro selo vai ser aberto no meio, então até a metade não haveria então nenhum sofrimento nessa grande tribulação. Na primeira metade não. É uma falsa paz, é uma harmonia que esse líder religioso e o político, principalmente o político, ele estabelece no mundo, uma falsa paz. Eu pensei que essa falsa paz era com Israel. Não, é com todo mundo. Esse líder, ele será assim aquele que trará a solução para a humanidade, aparentemente, né? Na segurança, na saúde, guerras não haverá. Então, nesse primeiro período. Então, esse anticristo ele vai fazer isso. Depois que ele de fato se revela quem é, e ele se revela como sendo esse mensageiro de Satanás mesmo, e as pessoas o adorarão como a besta. Aí só Israel que não adorará, e com certeza alguns que ficaram, que tiveram conhecimento da palavra, né, pertenceram à igreja e tal, de alguma forma, alguns, eles falam, não, opa, aí talvez acordarão, sofrerão demais. Aí a salvação aqui de fato vai ser pelo martírio, pela vida. Durante aqui então esses 3 primeiros anos e meio, em que as duas testemunhas estarão anunciando, né, ou pregando, elas vão pregar durante 3 anos e meio, elas vão pregar livremente, sem nenhuma perturbação. A terra estará sem perturbação. Isso. Agora é o seguinte, é que são vários eventos e tudo isso aí vai ser detalhado, pelo menos eu vou tentar detalhar tudo, porque são muitos eventos e muitos pontos. Então assim, por exemplo, talvez alguns irmãos aqui nem sabem de quem que a gente está falando, em que período vai ser, quem são essas duas testemunhas, né? E até tem aquelas conjecturas, foi Moisés e Elias, né? As duas oliveiras, aí a gente vai lá para Zacarias e tal, para ver as oliveiras que pregam, vai ser por um período, Deus vai permitir que eles sejam mortos e tal. Então assim, nós vamos chegar devagarzinho, irmão, ali. Isso tudo, mas para não deixar sem resposta, mano, que você perguntou da questão da primeira parte, né? Então haverá uma falsa paz. Isso é um fato, haverá uma falsa paz depois de 3 anos e meio, sim. Mas teve outra pergunta, velho. Então, uma está relacionada com a outra, né? Que é a marca da besta, né? E mais... A marca da besta, né? Se logo após a igreja ser tirada, ou logo após encerrar-se o período da igreja, se aqueles que vão ficar, se já vão começar a receber essa marca. Ou seja, não aceita o governo do anticristo, recebe essa marca, ou só se após o encerramento da falsa paz, ou 3 anos e meio, 3 semanas e meia, aí haverá então a implantação desse sinal na testa e na mão das pessoas. Porque a pergunta foi feita por quê? Porque alguns falam e entendem que nesse período, depois que a igreja for tirada, todos para comprar, para poder ter conta de banco, tudo vai ter que usar um chip na mão, que é a marca, né? E os que não serão salvos receberão a marca na mão e na testa, né? Então, por isso é a pergunta. Eu fiz a pergunta adiantada do nosso estudo devido à resposta que eu tenho que dar na próxima que eu vou estar falando lá. Por isso que me perdoe por ter antecipado. Então, deu só pra gente... Não, então, eu na verdade nem agora eu vou ter condição de pegar os textos, porque eu não preparei. Então eu posso... Quando chegar, aí o senhor vai ter que exigir de mim onde é, André, então, que você está falando, qual é o texto. Porque aí a gente vai passo a passo, aí nós vamos chegar lá. Por exemplo, selos, trombetas e taças. O que são selos? Selos abertos, são os anúncios, né? Então é aberto o selo e é falado, no primeiro selo acontece isso, no segundo acontece isso. É uma descoberta. É um anúncio.
É selado quando tira o selo e descobre. Isso a gente tem que entender o seguinte, irmãos. João, na ilha de Patmos, ele recebe essa revelação. Então, quando os selos são abertos, é falado para João o que vai acontecer. Vai mostrando, revelando. Isso. Então, esses selos, o livro, né? Então, o selo é aberto, tem uma escrita lá, que vai acontecer agora. Isso. Segundo selo, que vai acontecer agora. Terceiro selo, que vai acontecer. E a Bíblia vai detalhando, né? Se a gente pegar, é por isso que a gente precisa ir passo a passo, é muita informação, é muita coisa. E muita coisa simbólica também, é aí que a gente não pode se perder. Porque assim, muita coisa tá explicada aqui. Só para vocês terem uma ideia. No capítulo de número 6 é onde começa a grande tribulação. Tá? Então, do 6 ao 9 é a primeira parte, né? Isso é. Mas no capítulo 6 aqui, ó, capítulo 6, verso 1, começa a grande tribulação. Tá? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, então, aí olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como entre trovão, vem ver. Quem são esses animais? Né? A gente vai mais ou menos ver. Né? Isso, aí os selos vão sendo abertos, o primeiro selo, né? E a Bíblia vai explicando. Verso 2, por exemplo, ó, e olhei e eis um cavalo branco. E aí a gente vai ter que estudar esse versículo com Mateus 24 e 5, por exemplo, tá? Todo esse capítulo 6 nós temos que estudar junto com Mateus capítulo 24, do verso 5 até o 39, e o capítulo 9 de Daniel. Então, e não vai ter como nós fazermos esse estudo detalhadamente, é muita coisa. Quem quiser saber mesmo, vai ter que pegar esses comentários que eu sugeri, e vai gastar, não pode colocar alguns meses. Assim seria um ponto de partida. Isso, eu vou dar para vocês, assim, algumas sequências lógicas, alguns acontecimentos, eu vou dando alguns caminhos para vocês. Agora os detalhes são muitos, tá certo? Muito, muito mesmo. Você vai dar a vara, o anzol e a isca. E eu vou ainda mostrar onde é o lago. Vamos pescar. Vou mostrar onde é o lago ainda. Vai mostrar onde é o lago. Aí, ó. É muito, pai. Rapaz, aí vocês têm que pescar, não tem, cada um tem que pegar a sua tilápiazinha, né? Seu lambari, seu piaba, alguma coisa tem que pegar nesse trem aí, né? Não, seu tucunaré que é mais difícil. Mas assim, Mori, a Bíblia, na verdade, só a leitura, se vocês fizeram nessa semana que eu sugeri, já vai esclarecendo muita coisa. Quando a gente lê, não é? Porque vai explicando aqui, ó, o verso 2, o verso 3, por exemplo, aliás, o verso 2, olhei e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, tinha uma arco, foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Quem é esse cavaleiro do cavalo branco? É o anticristo que aparece. Cavalo branco é a falsa paz, tá certo? Verso 3, e havendo aberto o segundo selo, ouvi um segundo animal dizendo, vem ver, e saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então o primeiro cavalo representa essa falsa paz nos 3 anos e meio primeiros da grande tribulação. O segundo cavalo são as guerras que vai vir, né, que fala de... Então o selo é aberto no início. Sim, mas aqui é anúncio, são os anúncios. Aqui não está acontecendo nada. Então, eu sei, mas a pergunta é a abertura do selo se começa no início. Ah, sim. O anúncio, sim. Vai vir um anticristo, né? Ele surge o anticristo, que é esse cavaleiro no cavalo branco, saiu vitorioso para vencer, foi lhe dado uma coroa. Esse líder que surge mundial, apresentando uma proposta de uma paz. O selo em si não são os flagelos, são os anúncios. São os anúncios, não são os acontecimentos, não é um negócio concreto. É a mesma coisa eu falando aqui, irmão, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer. São anúncios. São os anúncios. As trombetas, já tem um início, só que é um início, por exemplo, vai ter lá, a gente vai voltar nisso também, tá? Calma, eu vou desenhar aqui para vocês uma coisinha, na minha habilidade de artista, de desenhista, que vocês sabem que eu tenho, né? Então assim, a trombeta é o anúncio, mas já são alguns acontecimentos parciais. Por exemplo, morreu a terça parte dos animais terrestres, foi tirada a terça parte da vida marinha, terça parte, então são questões parciais. As taças já são as taças da ira de Deus, é o derramamento, e aí, irmão, aí sim, é dizimado lá milhões de pessoas, aí sim, é tudo, uma abrangência mundial, tá certo? Então assim, selo, trombeta e taça. Selo, anúncio, trombeta, o início do juízo, e a taça, a consumação do juízo. Seriam os 3
anos e meio, últimos Isso. as trevas. Né? Deixa eu só fazer uma pergunta, Tá bom. mas assim, se o selo é o anúncio já está dado aqui. Uhum. Então, na verdade, irmão, pelo que eu entendi, o selo ele já foi perto na profecia mesmo. Não. É? Ou não? Eu falei besteira. Foi Porque, de certa revelado por forma, João. não, anúncio, ele não está anunciando. Sim, é um Aqui anúncio. ele já está fazendo anúncio. Não Mas vai é- acontecer. Mas Não é que ele vai fazer de o novo. texto já é escatológico, o Ah. início é lá no começo. É isso, não. Na verdade, isso aqui tudo já aconteceu. Tá, tudo já foi aberto, já foi, mas só que. Para João. Mas João. Foi lhe mostrado Ele tudo viu já. tudo isso que nós estamos falando. Isso tudo que acontecerá, irmão, só Deus sabe quando. João já viu tudo, ele viu. Ele presenciou, vamos colocar assim, pela visão. Né? Porque isso foi mostrado por Deus na eternidade. Ou seja, diante de. João foi levado até a eternidade. Foi levado até a presença de Deus. E Deus mostrou aquilo para João, aquilo que Deus vê. Todas as coisas. Vocês percebem o privilégio que João teve, irmão? De ver aquilo que já... Isso a gente está falando de 2000 anos atrás. E só Deus sabe quanto mais para frente vai ser de tempo. Se de repente for mais de 2000 anos. Então João viu os 4000 anos. Viu 5000 anos, os 6000 anos. Ele viu tudo, a consumação de todas as coisas. Novos céus, nova terra. Então Deus traz o João para a eternidade. Não sei se vocês lembram, na aula passada eu disse assim, apesar de ser visão, ou seja, algo abstrato, mas foi algo real. Não foi um sonho de delírio, não foi uma imaginação. Deus estava mostrando, João, ó, sobe aqui, hei de mostrar as coisas que brevemente vão acontecer. Então ele mostrou para João, deu assim a revelação. Só que ele viu tudo acontecendo, tá certo? É claro que Deus não mostrou todos os detalhes, como por exemplo, podia ter mostrado, ó, estão lá no dia 18 de setembro de 2017, lá na cidade de Santo André, divisa com São Paulo, na Fazenda da Juta, numa igrejinha chamada Beth Rafa, um grupo de irmãos, eles estão estudando sobre isso, João. Seria mais ou menos isso. Ou seja, ele levou para a eternidade, ele podia mostrar qualquer coisa na história que estivesse acontecendo. Só que ele mostrou exatamente aquilo que ele quis passar para João, para colocar aqui. Então, na verdade, tudo isso, quando João viu, já tinha acontecido. Tudo, irmãos. Porque é assim que Deus vê as coisas. As coisas que não são como se já fossem. Deus está na eternidade, ele viu tudo do começo ao fim. Onde Deus está? No mesmo lugar, no trono, quando criou os anjos, quando criou os homens, a rebelião de Satanás, toda a trajetória de Israel na história, toda essa história dos impérios do mundo, a história da igreja, a vinda de Cristo, a história da igreja, a consumação de todas as coisas. Deus está no mesmo lugar agora. Agora. Ele está vendo tudo isso agora. Ele habita no eterno presente. Deus está agora vendo tudo isso, nesse exato momento. Está aqui, irmão. Do jeito que eu estou vendo essa mesa do começo ao fim, Deus está vendo. A questão é que, do começo ao fim, é a história da humanidade de toda a criação. E Deus está vendo todas as coisas, nuas e patentes. Cada ser humano que passou por essa criação, cada anjo, cada situação, cada pensamento ele sabe, cada sentimento ele sabe, cada ato feito no mais lugar escondido dessa terra, ele está vendo agora. Ele está vendo as pessoas agora crucificando seu filho, ele está vendo as coisas acontecendo, a pedofilia, ele está vendo as desgraças, ele está vendo o Haiti, o tsunami, as torres gêmeas lá, 2001, né? 2001, ele está vendo agora, Deus está vendo tudo, irmão, ao mesmo tempo, todas as coisas, sabe de tudo, do meu pensamento agora e do pensamento de vocês agora. Ele sabe tudo isso. Ele não viaja no tempo. Não, o tempo foi criado por Deus, ele está fora disso e abarca tudo isso em si. Ele é eterno hoje, né? Ele é o eu sou. Ele é o eternamente, de eternidade a eternidade, né? Ele habita na eternidade, que não é um tempo sem fim, é uma ausência de tempo, não existe tempo lá. O tempo foi criado por Deus para nós aqui, né? Então Deus está vendo tudo isso. A gente precisa entender isso. Isso aqui foi dado para nós, para João no caso e para nós. Mas isso já aconteceu na ótica de Deus. Deus já sabe quem vai ser salvo, quem está lá nas bodas do Cordeiro. Deus já sabe tudo que nós vamos fazer.
e não vamos fazer. Então está tudo preparado lá, irmão. Desde o capítulo 14, que Jesus vem dizendo, não se turbe o vosso coração, não se atemorizem, porque eu vou para meu Pai, não é? E onde estiver, vocês vão estar também. Então ele foi fazer o quê? Preparar essas mansões celestiais. Que já existe, já existia. Desde tudo, toda a eternidade. Ele como homem estava dizendo, eu vou voltar para lá. Mas ele como Deus, tudo isso ele já fez lá antes de tudo. Ele falou, na casa do meu pai, há muito morada, e eu vou preparar lugar. Existe, né? Existe. Já existe as moradas. Então, irmãos, assim, a questão é, isso aqui a gente está estudando uma coisa que na ótica de Deus já aconteceu. Ele já sabe. Isso é Deus, né? Inclusive se nós estaremos lá no tribunal. Sim, ele sabe se eu estarei, o que eu vou fazer, qual é a minha recompensa, os motivos que eu fiz. Deus sabe os pecados que eu vou cometer, os que eu cometi. E ele me amou dessa forma, inclusive sabendo quem eu seria. Ó, né? Então não tem risco de Deus se decepcionar com a gente. Não tem risco de Deus falar, e agora isso aqui não estava no script? Né? Foi pego de surpresa. Hã? Vou reescrever essa Não. dele como alguns outros. Não tem, irmão. Tá tudo já. Deixa eu apagar Não. e escrever de novo. Não, já está tudo na ótica de Deus consumado, realizado, feito. É por isso que Deus pode falar daquilo que não aconteceu no verbo futuro. Tenho dado, capítulo 6, ou é capítulo 5 de Juízes? De Josué, desculpa, Josué. Quando foram cercar lá a cidade de Jericó, e aí disse assim, Josué, dá a volta aí porque eu tenho dado Jericó na mão de vocês. 6, não é, Gê? Eu tenho dado. Calma aí, não tinha acontecido. Mas para Deus foi um ato passado. Mas para Josué seria um ato futuro. Mas Deus não é sujeito nem passado, nem futuro. Ele habita no eterno presente, onde ele sabe de todas as coisas. É por isso que ele decreta aqui, no livro de Apocalipse, o final, desde o início. Ele diz isso em Isaías. Ironicamente, Deus é bem humorado, varão. Diz aí, quem é o Deus aí que vocês têm que diz o que vai acontecer no final desde o princípio? Eu, Jeová. Ah, irmão, ele humilha mesmo esses deusezinhos aí, né? Ele não sabe de nada, tá certo? Então essa que é a beleza do Apocalipse. O Apocalipse é Deus mostrando, eu controlo a história, eu levarei a cabo aquilo que comecei. E ninguém frustrará os meus planos. A minha igreja chegará onde eu quero que ela chegue. Inclusive, ela está andando na história como a noiva, sem ruga, sem mácula, santa, ao encontro do noivo. Não é, irmão? Então não são projetos políticos, não são exércitos, não são governantes, não são filósofos, não são maus líderes da igreja. Ninguém parará a igreja triunfante e militante na história. Ninguém para a igreja, ninguém segura, nem Satanás, nem demônios, nem projeto político, nem perseguição religiosa. Ninguém para, é Cristo que está conduzindo esse negócio. É Deus que está fazendo... Romanos 8, 31, né? A partir do 31 começa a dizer. Isso, não. Paulo vai dizer que nada. Nada nos separará. Né? Nem anjo, nem demônio. Isso. Ator, nem- Que diremos a essas coisas, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele a quem nem mesmo seu próprio filho poupou antes, o entregou por amor de todos nós. Não nos dará com ele também todas essas coisas? Foi Deus que morreu, ou antes ressuscitou, e está à destra de Deus e intercede por nós. Estou certo que nem a nudez, a fome, o perigo, a espada poderá nos separar do amor de Deus. Olhem, como ovelhas nós somos levados, né, um matadouro todo dia. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem criatura alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. É o cântico de vitória. Esse E Paulo, ali é a música, irmão. É que eu não quis cantar aqui para não... Senão vocês iam receber aqui poder até uma hora. Nossas vidas. Vocês entendem, irmão? Então, Deus está mostrando aqui, ó, eu controlo a história que ele é o autor, né, que é a minha autoria, isso, e ele consome, ele é o consumador, obrigado. Consumador, ou seja, leva ao sumo, leva a cabo, nesse ínterim,
nesse espaço, a gente vê os homens, mano, fazendo de tudo, se convulsionando o mundo, Satanás endemoniado, para tentar fazer com que o Evangelho não avance. O Evangelho vai avançar. Deus alcançará quem Ele quer alcançar. A igreja vai onde Cristo disse que ela ia, e acabou, irmãos. Deus é triunfante desde todo sempre, nunca perdeu uma batalha sequer, muito menos a guerra. E a gente vai ver isso aqui no estudo de Apocalipse. Lá no finalzinho do capítulo 19, irmão, se vocês pelo menos der um hand fly aqui, não é possível, não é? Não traçar uma espada, não puxar um balde, sei lá, meu. Vamos. Professor, Cristo também, ele sabe também a mesma coisa. Quem? Deus. Jesus? Jesus. É porque tem aquela parte, e né? Deus, ele vem do começo até o fim, né? Jesus Cristo também. Então, porque tem aquela parte lá que perguntaram para ele, né? Qual será o dia da tua vinda, né? Aí ele disse, nem o Pai, nem os anjos, nem o Filho sabe. Quando Jesus ele estava proferindo aquelas palavras naquela ocasião, ele estava limitado como homem, naquele sentido, limitado como homem. As prerrogativas divinas, que são onipotência, onipresença, onisciência e onividência, é exclusivo de Deus. O capítulo 5 de Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, a partir do versículo 5, vai dizer que Jesus ele se humilha. A humilhação de Cristo começa quando ele sai da sua glória. Ele se despe, né? Ele tira, entre aspas, tira a roupa de Deus. E ele se faz como um homem, como um servo. Essa é a humilhação de Cristo. Descendo as partes mais baixas da terra. Ali diz que ele se esvaziou. Esse termo técnico que a gente usa na teologia é kenosis. É o aniquilamento, é o esvaziamento, melhor dizendo, dos atributos divinos. Então Jesus se faz homem, 100% homem. Então, como homem, ele tem as suas limitações humanas, de não saber de tudo, de não estar em todo lugar e de não ter todo o poder. Depois que ele morre e ressuscita, é que ele diz, é-me dado todo o poder, nos céus e na terra. Assim, ali sim, ele ressuscita como um homem, Deus. Onde, inclusive, irmãos, é um mistério, que a gente não entende, não tem explicação para a dupla natureza de Cristo. Ao mesmo tempo que ele se alimenta, ele atravessa a parede. Como é isso? Não sei, só sei que é assim. Que é o olho de Chicó, né? Então, tem coisa que é mistério. Não sei, ninguém sabe. Então ele já está se revelando aqui como Deus. Que na sua trajetória aqui na Terra, ele foi dando pistas de quem ele era. Lembra do Monte da Transfiguração? Que ele se transfigura na sua glória, né? Aí o Pedrão fica doido, fica delirando ali, né? Até meio chapado e tal. E onde aparece para ele quem? Moisés e Elias. Alguns entendem até que, inclusive, não é que Moisés e Elias vieram do céu, seria uma contradição. Mas eles foram arrebatados, como João foi na ilha de Patmos, para a eternidade. E aí dialogaram com Moisés e Elias. Então Jesus os leva em arrebatamento, os três. A semelhança de João, a semelhança de Paulo. A gente chama de arrebatamento de sentidos, né? A gente pode seguir, irmão? A gente chega lá, Pedrão vai construir uma cabana. Na cabaninha dos três, né? Fazendo Jesus igual o Moisés e o Elias. Amados, calma que nós vamos detalhando uma série de coisas aqui. Só uma pergunta. O Consolador, no caso, é quando a igreja é arrebatada, sai o Consolador e não fica, né? O Espírito Santo. Né? Você está falando 2 Tessalonicenses, né? É nesse período. 2 Tessalonicenses, então, o que eu estava narrando, e acho que deu a hora, 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz que o homem segundo a eficácia de Satanás, ele vai surgir, vai enganar muitas pessoas, só que por que ele ainda não se manifesta? Porque tem alguém que o refreia, é o que diz o texto. Quem o impede, quem o refreia é o Espírito Santo. Tanto, enquanto o Espírito Santo estiver se manifestando aqui através da igreja, nessa missão de salvar pessoas, de glorificar Cristo, de fazer Cristo conhecido através do seu corpo, então ele refreará a ação de Satanás e do anticristo. Depois da igreja tirada, não é que o Espírito Santo não atuará na terra, não é isso, tá? Só que não dessa forma, né? Então retirará em parte a sua graça salvadora e deixará os homens
entregues às suas próprias paixões, seus Ele não está pecados. habitando os homens. Não, Habitando os crentes. não, como hoje não. Não, dessa Ele forma não. habita entre nós. Isso. Quando a igreja é tirada, o Espírito Santo então leva e já não age dessa forma, né? Então, momentaneamente, por um tempo, será os homens entregues às suas próprias paixões. E aí a gente vai ver, o Apocalipse vai descrever como que a terra se tornará uma violência extrema, né? Um assassinato, uma depravação assim assustadora. Então, os homens serão entregues mesmo, a semelhança lá de Sodoma e Gomorra, capítulo 6 de Gênesis e tal, onde a terra se enche de violência. Isso a gente está falando mais especificamente a partir da segunda metade dos 7 anos, que é chamada da grande tribulação. A grande tribulação não é o primeiro período, é o segundo período. Porque o primeiro período haverá essa falsa paz. Esse líder mundial, ele governará as pessoas. Ele terá esse poder, a eficácia de Satanás, irmãos. Olha só, é Satanás governando, entre aspas, nesse período de 3 anos e meio, mas de uma forma a ludibriar os homens. A se passar como uma pessoa, um líder que resolveria os problemas da humanidade, dando saúde, educação, segurança, moradia e etc. Olha só, irmão, os homens vão falar, esse é o nosso Salvador, este é o homem fantástico, esse é Deus, e ele reivindicará para si a adoração como sendo Deus, e as pessoas o adorarão. O único povo na terra que não adorará a esse falso profeta, esse anticristo, será o povo judeu, porque o povo judeu, desde lá do cativeiro babilônico, não adora nem homem nem imagem. Um judeu não se curva a nada e nem a ninguém, irmãos. Pode pôr uma imagem, pode pôr o papa, um líder que for, o judeu não se dobra a ninguém, desde o cativeiro babilônico. Ó. Aprenderam Por que bem. a igreja católica também tem lá em Israel, se eles não adoram? Não, mas não tem nada a ver com o judeu, Varão. É outra história. Ah, Né? Aí tem lá a mesquita, que não tem nada a ver com o judeu. vacilei. Ali são. Ali são, né? Oi, Maurício, o senhor disse alguma coisa? Não prestei muita atenção? Não? Que não Eu aprendeu? só disse que eles aprenderam bem, né? Lá deu uma melhorada boa. Deu uma melhorada boa. Não é que eles, de alguma certa forma, assim. Mas não dessa forma como. Então, aí é nessa hora que todo mundo que não adorar esse anticristo, aí ele vai perseguir. Então, o judeu vai ser um povo que, com certeza, vai ser. Mas como na aula passada que ajudar os judeus lá no milênio, vai ter um privilégio, mas não é certeza de ser salvo, não é assim. Mais ou menos. Não, vamos chegar lá no milênio, não. No milênio também não. Amados, eu queria ter passado isso aqui, que eu vou ter que trazer tudo isso aqui de novo. Mas não tem problema, a gente traz, né? Louvado seja Deus. Amém. Queria falar de Marcos 13 também, né? Isso aí, não deu, né, Mori? Eu vou tentar ser mais objetivo.